Caríssimos ouvintes das nossas atividades, agora neste vídeo que chama-se Amor, Harmonia e Paz. É um título que eu pretendia até fazer como se fosse uma onda de informações, um chamado para esse momento que se precisa tanto de paz. Mas para conseguir a paz, são dois os instrumentos fundamentais. Amor, que é a palavra e que diz que amar é querer o bem para alguém e dedicar-se para tanto. O amor não julga, o amor compreende. E assim por diante. A harmonia, porque estaria focando mais, o amor estaria mais focando as pessoas. A harmonia estaria focando toda a realidade que nos cerca, a realidade universal, desde a harmonia cósmica. E paz seria o resultado. A paz entre os homens, entre os seres humanos. A paz na natureza viva do planeta. Porque se não houver paz, até hoje nós sabemos pela parapsicologia que a desarmonia, ela faz, inclusive, prejudica a própria evolução das plantas. Tem aquela técnica que já falei para vocês, que nós aplicamos algumas vezes, especialmente quando eu viajava pelo Brasil, ministrando cursos, especialmente na região sul, particularmente no Rio Grande do Sul. Então a gente começou a dizer, se você quer que a sua plantação cresça, bonita, vai e converse com ela. Vai no meio do seu milharal e converse, ou fica ao lado do milharal e converse com ele. E diga o que você espera dele. Que você espera que ele produza espigas bonitas e boas, sadias e com grãos valiosos dentro da propriedade do milho. Então, digo, lá no Rio Grande do Sul, um gaúcho que era um fazendeiro que estava presente em um dos meus cursos, ele diz assim, professor, me disse, cara, e às vezes eu faço isso. Então o senhor acha que se eu conversar com o meu trigo, ele vai produzir mais? Mas se der um vento, der uma tempestade na hora que não pode dar? E não, se você conversar bem com o trigo, você não está conversando com o trigo. Você está conversando com o Criador do Universo, você está conversando com a natureza, você está em contato com seres vivos. E que inclusive podem dar condições para que não ocorra vento na hora que não pode, porque vento na hora que o trigo está com espigas pesadas e ainda não bem maduras, ele fica mais pesado e cai mais facilmente. E se ele cai, perde qualidade ou perde, inclusive, o índice de produção. Então, foi feita uma experiência. Ele se propôs a fazer uma experiência. Então, na ocasião, eu dei a seguinte orientação para ele. Olha, só para você verificar se isso funciona ou não funciona, para mim não importa se temos dados estatísticos suficientes para comprovar isso. O que interessa é ver o resultado. Então, pega lá um pedaço de uma área de trigo plantado, divide em duas. Numa, você não faz nada, continua cuidando do trigo, porque o trigo não precisa nem ser cuidado, depois de plantado, ele vai evoluindo normalmente. Mas a outra parte, você vai lá e conversa com ela. E diz da importância dela. Diz da importância que ela vai ter para você produzir, que ele vai ter se produzir mais e ajudar a conquistar mais, não só trigo para distribuir, para vender para os outros, para que se fabrique pão, para que ajude as pessoas, para que fabrique outras tantas coisas derivadas do trigo, mas também ele vai beneficiar você e por você vai beneficiar outras tantas pessoas. Então, procure imaginar quantos benefícios esse trigo de qualidade, esse trigo com grãos de maior validade, com valor maior, porque ele vai ter um peso específico, como se fala do trigo,
mais elevado e assim por diante. Conversa com o trigo. O outro pedaço deixa lá, não fala nada com ele. Ou aquele que você conversa, pelo menos uma vez ou duas por semana, o ideal seria até 3 vezes por semana, você ir lá e conversar com ele. E agradecer a ele que está crescendo bonito. Agradecer que ele está sendo bem, apresentando uma aparência de quem vai render uma boa safra, vai produzir um bom resultado. E depois me conta. Bem, depois eu passei por aquela região de novo e ele veio me contar o resultado. Ele disse que o peso específico da área que ele havia conversado deu 20% a mais do que a área comum, aquela que não foi conversada. As duas áreas produziram bem, mas a qualidade do grão que se reflete no peso específico, quem entende disso sabe o que significa que a semente pesa mais. Se ela pesa mais, ela tem mais propriedade para produzir mais farinha ou outras coisas. E também aconteceu o quê? Que o trigo, quando ele está pequeno, de meio palmo para menor, se dá uma geada, ou até menor, dá uma geada, ele seca, ele é queimado pela geada. Só que ele não morre. Onde havia um pé, viria só uma haste de trigo, pode vir 3, 4, 5 hastes. Porque ele morreu e ele é brota. Então ele disse que aquele também teve um índice bem mais alto de hastes de trigo. De hastes que fizeram mais espigas. Não só qualidade de espiga maior, melhor, mas o número de espigas para cada grão plantado vieram mais pés. Então isso deu um índice de produtividade superior a outra área de praticamente 30%. De quantidade, além da qualidade. Então, isto é uma experiência que já fizemos de outras maneiras. Como eu digo, qualquer pessoa que tem um quintal ou que tem vasos de flor, pode fazer. Com a flor ou com a planta que você conversa, ela fica mais bonita. Já fizemos experiência com hortas. A conversar ou, enfim, se comunicar, demonstrar amor, querer o bem, desejar o bem, é a comunicação mental que favorece a qualidade de vida do ser vivo, não só o ser humano, os animais, as plantas e assim por diante. Então hoje todas as pessoas que quiserem podem fazer experiência. Pega lá um vasinho de flor, pega 2 vasos de flor iguais, ou 2 plantas iguais, e aí com uma você conversa, uma você dá atenção, as duas você rega por igual, as duas você cuida por igual, as duas recebem o mesmo índice de sol, o mesmo índice de água e adubada do mesmo jeito, você trata do mesmo jeito, só que uma você dá uma atenção especial, outra não. E aquela que você dá atenção especial, ela cresce mais, fica mais bonita, produz uma planta de melhor qualidade. Isso mais ainda quando isso é feito com crianças. Mais ainda quando é feito com idosos que têm tempo. Porque para eles é importante conversar. Uma pessoa que tem poucas amizades, se ela conversar com a planta, ela se beneficia, porque na planta ela projeta lá um amigo, e ela vê a planta como sua amiga, e a planta corresponde àquilo que você pede, àquilo que você deseja. Aquilo que não só você pede ou deseja, mas aquilo que você vê que qualifica a própria planta. Então, isto que é o fundamental. Por quê? Porque, digo, nós falamos em terapia holística. O que é terapia holística? Quando você não observa apenas o corpo,
Observa também a relação da pessoa com outras pessoas. Na terapia holística você tem que qualificar a relação de uma pessoa com a outra, mas você também qualifica o mental e o emocional da pessoa. Isso que alguns dizem também o lado espiritual, que eu já disse que a vida interior do ser humano pode ser vista como alma, como espírito, ou outro nome que se queira dar a esse mundo interior do ser humano, que faz parte da essência do ser humano. O corpo é a aparência, que reflete o que vai na essência, o que está dentro. Então, a pessoa que está em harmonia, a pessoa que vivencia o amor, a pessoa que está em paz, todo o organismo dela fica de melhor qualidade. Então, é uma forma de promover saúde de qualidade também. Então, veja, pois a proposta seria de fazer um movimento para difundir, pode ser pelas redes sociais, pode ser de outra forma, sobre essa trilogia: amor, harmonia e paz. As três palavras puxando três conteúdos distintos. A relação de colaboração, participação e assim por diante entre as pessoas. Harmonia entre as pessoas, entre elas mesmas, entre outros seres humanos, a harmonia entre os seres humanos e os animais, os seres humanos e as plantas, os seres humanos aos micro-organismos, os seres humanos e as formigas, as abelhas e os insetos. Então, a harmonia teria essa abrangência da relação das pessoas com todos esses seres, e todos teriam o benefício de uma qualidade e uma qualificação de vida maior e melhor. Paz seria o que seria conquistado entre os seres humanos, como se diz, a paz entre os homens, a paz entre os seres humanos todos, porque as mulheres também têm que estar no meio. Então, a paz como o resultado maior de vivência com harmonia e amor entre os seres vivos. Então, a paz também teria esse o grande objetivo, que onde houver paz, estamos mais perto da felicidade. E todo mundo deseja ser feliz. Quem diz que não deseja ser feliz é porque já está passando da conta, com certeza influenciado por decepções, por um monte de coisa, ou é um depressivo de elevado grau. Senão, todos desejamos a paz, desejamos a felicidade, queremos nos sentir bem. Então, esse é o meu recado de hoje para vocês, de que nós podemos cada vez mais, cultivando essas três palavras, fortalecendo essas três grandes realidades, ou fortalecendo toda a vida dos seres vivos do planeta, desde os seres vivos que habitam a água, os seres vivos que habitam a terra e os seres vivos que habitam o ar. Qual que é a grande água onde vivem muitos seres vivos? O mar. Qual é a grande terra onde vivem muitos seres vivos, inclusive o ser humano? É a terra. Os continentes são os maiores representantes da terra. Onde o ar, que também é povoado por inúmeros seres vivos, desde insetos até as grandes águias, as grandes aves, então, é o ar. Qual que é o mundo maior em que se inserem esses seres vivos? A atmosfera. Fora da atmosfera é mais difícil
um ser vivo viver, a não ser que tenha um ambiente especial como um astronauta, como uma nave espacial, ou como alguém que está morando dentro de uma plataforma interplanetária. Mas lá tem um ambiente criado próprio. Lá não vai faltar água, lá não vai faltar calor, segundo o corpo precisa, lá não vai faltar alimentos, lá não vai faltar agasalho, segundo a necessidade daquele ambiente. Então é um ambiente, se diz que é um ambiente artificial, um ambiente criado pelas mãos do ser humano, mas que reproduz as necessidades que estão embutidas nessas três realidades: água, terra e ar.